Olá, está começando mais uma edição do programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre um tema, eu diria assim, bem comum aos brasileiros e principalmente no ano de 2017. Claro que todos nós gostaríamos que ele não fosse nada comum, né? Mas eu estou falando da corrupção. E para falar sobre corrupção, na edição de hoje do Unifra Entrevista, nós convidamos a professora do curso de Filosofia do Centro Universitário Franciscano, professora Solange Degiani, a quem nós já agradecemos, professora, a gentileza de ter aceito o nosso convite e de estar aqui hoje no estúdio da TV Unifra para falar sobre corrupção. O temazinho que é recorrente aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Rogério. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de dialogar com você, né? E poder participar de um debate que é espinhoso, no mínimo. Demais, né? E parece que sempre nos acompanha história fora, seja no período do Império, seja no período da República, né? Mas assim, eu gostaria de começar perguntando para a professora, que trabalha muito com essa questão da ética, com a questão da moral, né? Dentro da filosofia, professora. Corrupção. É o ato de corromper, de se corromper, de oferecer algo em troca, professora, para obter vantagem sobre situação de qualquer natureza? Como é que a gente pode definir corrupção nos dias de hoje? Ou se a gente... A corrupção, acredito que ela tenha uma definição independente da época em que vivemos. Certo. Sim, corrupção, como você disse, independente da situação, ela significa corromper, quebrar com a integridade de algo, né? E vinculado à ética, a corrupção, ela pressupõe uma certa antropologia, tipo, o tipo humano ideal, como um ser social, que não se comporta como tal, está corrompido. Sim. Independente de instância, de uma corrupção grande, pequena, não é o ser integral que está ali. É um outro ser, não é ele. Não é ele na sua integridade. Se você me pergunta a concepção mais comum de corrupção, corromper o outro ou se deixar corromper, né? Tipo assim, eu ofereço um dinheiro para obter vantagem, ou eu peço um dinheiro para obter vantagem. Daí a gente qualifica uma situação de corrupção. Mas não é isso que se espera de uma pessoa em sociedade, né? Isso só tipifica uma ruptura do sujeito na sua condição de ser social. Perfeito. Mas eu posso, por exemplo, ter o corpo corrompido. Quando eu perco a integridade desse corpo físico, está corrompido, né? Qualquer coisa se corrompe, está quebrada na sua integridade. Sim. E como é que a gente diferencia a questão da gentileza e da corrupção? Porque se eu ofereço algo em troca sobre um assunto de qualquer natureza, eu posso estar oferecendo uma gentileza também? Quando é a gentileza, professora, e quando é a corrupção? Me parece que a gente precisa ter claro os motivos das nossas ações, né? A intenção. E isso é uma coisa que a gente dificilmente consegue distinguir sem uma comunicação com o nosso interlocutor ou com a pessoa que nós estamos avaliando. Tem casos flagrantes de corrupção, mas tem casos que, como você diz, podem ser só gentileza. E quando esses casos estão muito próximos, a gente consegue fazer uma distinção. Quando eles não estão tão próximos, fica difícil, porque, de novo, se a gente pensa na nossa condição de seres sociais, o sujeito que corrompe o outro oferecendo, né, uma vantagem... seja financeira, claro, seja enfim, de posição social, certo, de qualquer maneira. De qualquer maneira, né? Ou você corrompe ou você se corrompe, né? Quando essa ação provoca um prejuízo para o conjunto da coletividade, isso é uma corrupção. Quando isso não fica explícito,
quando as intenções não ficam explícitas, as intenções da ação, Sim. e quando as consequências não são devidamente informadas, você tem um caso de corrupção. Vai mais ou menos ao encontro daquela ideia de que tem de ser algo para o bem comum. Se não for algo para o bem comum, é corrupção. Na minha ideia de ética é um pouco isso, né? A minha tendência é ver que a ética tem a ver com o bem da coletividade, né? Mas uma dificuldade hoje é que, de fato, nós temos uma pluralidade de culturas, uma diversidade de fontes morais, de regras morais, né? E interesses muito diversos. Então, as coisas ficam mais complexas. Naturalmente, a ética, o comportamento humano é de uma complexidade que escapa, né, facilmente da nossa percepção, porque nós vamos muito rápido. E essa complexidade precisa ser reconhecida hoje mais do que nunca por conta da dificuldade de saber quais são as fontes de regras que informam a tua conduta. Sim. Né? A história, professora, não nos explica exatamente, ela nos mostra que, por exemplo, países que foram colonizados, né, por portugueses e por espanhóis têm uma tendência a terem administradores públicos mais corruptos do que, por exemplo, países de colonização britânica. Né? Dentro da ética, né, que é o campo em que a professora estuda mais, até eu colocaria assim, tem alguma explicação para isso? Por exemplo, quem nasceu no Reino Unido é mais correto do que quem nasceu, por exemplo, na América ou nasceu, por exemplo, na parte oeste da Europa? Não acredito muito nisso. O que eu acredito é que, historicamente, os colonizadores de origem inglesa, eles vêm colonizar, mas eles se identificam com a causa da liberdade, com a construção de uma identidade. Né? Se você olhar na literatura, os trabalhadores na América do Norte, no Japão também, eles se identificam mais com o seu lugar, o local de trabalho. Há uma identificação, a empresa, o lugar que você trabalha te define, tem prioridade sobre outros aspectos da vida. E isso não aconteceu aqui, então não se trata só de ser mais ou menos correto, se trata de como você se relaciona com o teu lugar. E os portugueses não se identificaram com o lugar que ocuparam. E parece que nós ainda não conseguimos nos identificar com o nosso lugar. E aí a gente entra naquela questão da cultura, então, que a cultura ela tem muito de intrínseco, até para definir a questão ética, a questão moral, a questão da corrupção, daí daqui a pouco também, a questão da cultura, ou seja, identificar-se ou não com um determinado local para definir isso. Eu acho importante isso. A identificação com o local te faz colocar na frente do teu interesse egoísta um interesse que coincide com o interesse de todos. Né? E esse é o lugar de um comportamento mais correto, se podemos assim dizer, né? que se identifica com a coletividade e que é menos prejudicial ao bem coletivo ou ao interesse coletivo. Se você acha demais falar em bem comum, que é bem difícil, né? Mas o interesse coletivo. E o interesse coletivo, no fundo, é o interesse de todos. Sim. Mas dificilmente se faz somando interesses particulares muito diversos, né? Por essa somatória de interesses particulares não necessariamente compõe o interesse comum. E é por isso, então, que nós precisamos usar, de certa forma, da moralidade para restringir as nossas paixões. Isso é uma herança da modernidade, né? A moralidade é concebida como essa instância que nos restringe nos nossos interesses egoístas que comprometem a coletividade, o bem da coletividade. Né? Por isso que a ética tem essa conotação prescritiva, assim, né? essa normativa, essa obrigatoriedade. Sim. Se a gente fosse definir os tipos de corrupção, né, a gente encontra aí corrupção pequena, corrupção grande e até a tal da corrupção sistêmica. A corrupção pequena são aquelas que a gente pratica muitas vezes até de uma maneira inconsciente no dia a dia. Não que seja inconsciente isso, mas quando a gente está conduzindo o nosso veículo lá, passa rapidinho o sinal no amarelo e no vermelho. É uma corrupção pequena. É uma corrupção pequena. Mas, de novo, a gente pode pensar para não cair num legalismo muito extremo. Né?
A função da sinaleira é garantir a ordem e a segurança no trânsito, né? Então, eu perguntaria em que circunstâncias você passa no sinal amarelo, por exemplo, né? É diferente você passar no sinal amarelo quando é horário de pico, por exemplo, perto de escolas, de hospitais, de lugares, enfim, que transitam pessoas, e passar num sinal amarelo quando não tem nenhum movimento, né? Inclusive, tem situações que a gente pode conversar se você não deve infringir essa regra, né, de parar no alerta, sim, porque você pode pôr em risco a tua própria vida. Pensa numa madrugada, você está num lugar, né, que é perigoso, digamos assim, né, uma região suspeita, assim, que já tem precedentes, e você não vai ficar paradinho ali no semáforo. Eu lembrei de outra situação, quando a gente, por exemplo, fura a fila, por exemplo, do elevador, né? Rapidinho, está com pressa, fura a fila rápido, sobe no elevador. A gente, de certa forma, está cometendo uma corrupção. Além, é claro, de ser uma grande falta de educação, né? Mas a gente, não, de certa forma, não está corrompendo aquele meio ali, mostrando algo que é errado também? Sim. Sim, porque você está infringindo uma regra que é pressuposta, que é implícita, não é explícita, mas que é o da preferência, que é o do direito de quem chega, né? Agora, eventualmente, eu chego primeiro que você no elevador, mas você tem muito mais urgência do que eu. Então, não custa nada você dizer, olha, dá licença, eu preciso passar. Sim. Né? E aí o bom senso vai dizer, ok, Rogério, vai. Né? O que acontece é que, às vezes, as pessoas que furam fila, não é feita. elas não chegam para justificar nada, chegam, né? Sim. Restaurante, você está na fila ali, aí chega alguém do lado, né? E é recebido e tratado como preferencial. Sim, né? sim. Então, por que razões? Aí a gente tem um conflito ético e tem também essa questão da corrupção implícita. Professora, corrupção grande é aquela praticada por administradores públicos, é isso? O cidadão comum, o cidadão civil, ele não consegue praticar uma corrupção grande ou consegue? O estrago, eu diria que é maior, né, da parte dos gestores públicos, sem dúvida, porque eles estão administrando um dinheiro que é, por definição, de todos, né? Então, o Estado, ele tem o seu orçamento oriundo dos impostos de todo mundo. Então, o dinheiro é nosso, literalmente. Então, quando ele corrompe, né? Quando ele privilegia empresas, por exemplo, ou mesmo pessoas, né, civis, ele está cometendo uma injustiça, né, maior do que maior no sentido da abrangência. Maior do que passar um sinal amarelo ou vermelho no trânsito. Maior do que nós podemos. Mesmo que um agente civil, né, uma pessoa que não é pública, ela possa também causar danos desse esquema, dentro desse esquema, né? Veja as empresas que financiavam, né, campanhas em troca de grandes favores. Então... Temos aí um caso de grande corrupção. É um caso de grande corrupção que envolve agentes públicos e agentes não públicos e que... Né? Sim. Rapidinho para a gente encerrar o primeiro bloco do Unifra Entrevista de hoje sobre corrupção. E a corrupção sistêmica, professora, como é que a gente pode definir ela? Essa que se instala e que é difícil de solucionar, que não tem partido, que não tem gênero, que não tem cor, que não tem... Essa é a corrupção sistêmica. É uma corrupção que se instala e... Independentemente das peças que ali se encontram, ela vai perpetuar. E que é tratada com uma certa naturalidade, né? A ponto de a gente desenvolver uma certa indiferença e se considerar estranho se não levar também a nossa vantagem, né? Individualmente. Complicado, né? É bem complicado. Nós vamos continuar depois do intervalo falando sobre corrupção, que é o tema do Unifra Entrevista desta semana, mas agora a gente faz um rápido intervalo de 1 minuto, mas já volto com a professora Solange Degiane do curso de Filosofia aqui do Centro Universitário Franciscano. Olá, eu sou a professora Jane do curso de farmácia e estou aqui para conversar com vocês a respeito da febre. A febre, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que ela não é uma doença, ela é um sintoma, é um sinal de que alguma coisa no nosso corpo não está bem. Quando nós temos febre na nossa casa, é comum a gente lançar a mão dos medicamentos que a gente tem disponível
para fazer essa diminuição da temperatura. Os mais comuns são o paracetamol, a dipirona, o ácido acetil salicílico e o ibuprofeno. Esses medicamentos todos eles também são utilizados na criança. É importante a gente ressaltar que a febre ela não precisa necessariamente ser tratada com medicamento. A gente pode tratar a febre quando ela for mais baixa com banho morno, com compressa de água morna. É importante também frisar que não se pode usar, como se usava antigamente, compressa de álcool, porque esse álcool também pode ser tóxico para a criança. Na criança é muito comum a gente utilizar então o paracetamol, que é o medicamento de escolha, ou então o ibuprofeno. Caso a febre não baixe num período de 2 horas após a administração do medicamento, é possível a gente inserir um segundo fármaco, geralmente a dipirona. Para saber mais, fique atento às dicas do curso de farmácia. Estamos de volta com o Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é a corrupção. E para falar sobre esse assunto, o Unifra Entrevista recebe como convidada do programa a professora Solange Degiani. Ela é professora do curso de Filosofia do Centro Universitário Franciscano e mais uma vez nós agradecemos, professora, a sua presença, a sua gentileza de ter aceito o nosso convite para falar da corrupção. O temazinho esse, né, que permeia a nossa história. Lembrei aqui agora de questionar e fazer uma distinção, professora, sobre a tal da corrupção ativa e da corrupção passiva, né? Ativa é aquela em que daqui a pouco eu digo para a professora: dá essa entrevista para mim, professora, que eu vou lhe dar um relógio de presente. Essa é a corrupção ativa. Essa é a corrupção ativa. E a corrupção passiva, como é que a gente vai denominar ela? É o inverso. Eu chego, Rogério, me consegue uma entrevista na televisão que depois eu consigo um espaço maior num veículo maior. Sim. Né? Eu me coloco como o agente que vai te corromper, né? E essa me parece que é mais comum, está mais disseminada no nosso comportamento cotidiano. Sim. Né? Muito mais presente nas nossas relações mesmo, de trabalho, né? Nas nossas relações de grupos sociais, de grupos religiosos. Sempre você vê, né, pessoas buscando alguma vantagem. E sempre de uma maneira, por menor que seja, mas ilícita. Ilícita, assediando o outro moralmente, sabe? Produzindo no outro ou provocando melhor, né? Aquele instinto que todos nós temos, eu acho, né? Sim. Para concordar um pouco com o Hobbes, né? Aliás, eu acho que nós acreditamos muito facilmente no Hobbes, e que nós somos maus, né? O homem é mau por natureza. Nós temos algo assim, né? Temos umas sensações que nós queremos sentir, talvez nos sentirmos mais poderosos, mais importantes. Aí chega alguém, né? Te dando a oportunidade e você... tá. A gente não pensa, né, para responder. E vai lá e acaba cometendo. Vai, um estudo também, professor, aponta que alguns fatores determinam os motivos pelos quais as nações e as populações e os gestores públicos destas nações acabam se corrompendo, são corruptos e tudo mais. Eles colocam lá, por exemplo, riqueza de recursos, pobreza da população, baixos níveis de democracia, a fraca participação civil e até a questão da baixa transparência política também, né? Certo. Agora, será que o principal deles não seria esse, o fator baixos níveis de educação e o mais importante no todo para definir essa questão da corrupção? Porque se eu não tenho uma educação básica, né, uma educação de base para entender, dificilmente eu vou conseguir entender o que seria riqueza de recurso, pobreza da população, baixos níveis de democracia. Eu acho que toda essa questão, para eliminar a corrupção, eu colocaria assim, tudo passaria por uma questão de educação? Eu não sou tão otimista assim. Eu concordo em partes com você, que a educação seria um fator que ajudaria muito no nosso desenvolvimento moral. Sim, mas o que iria além então disso? A questão é por que nós não investimos em educação. Se todos nós achamos que a educação é importante, né, para o desenvolvimento moral,
não só intelectual, desenvolvimento moral das pessoas, por que nós não investimos em educação? E tem muita fala, está muito inflacionada, no meu entender, o discurso sobre a importância da educação, mas as ações não correspondem às ideias. E o desenvolvimento moral implica uma sensibilidade que vai além do logos, vai além da razão, né? Ainda mais se a gente pensar nas últimas considerações acerca da racionalidade científica, mecanicista, como você queira chamar, né? O fato é que, a partir da modernidade, parece que nós reduzimos o sujeito à sua racionalidade. E aí, os sentimentos, costumes, a tradição, tudo isso foi dando lugar a uma outra coisa que nós não processamos de forma suficiente. Nós colocamos no lugar a autonomia, mas nós também não entendemos a autonomia. E nós temos uma autonomia que é entendida como para fazer o que se quer e não o que se deve, que é o conceito do dever moral, na verdade. Sim. Então, entra naquele campo lá, tudo aquilo que eu quero, mas eu não devo, tudo aquilo que eu devo, mas eu não posso, tudo aquilo que eu posso, mas eu não quero. O Cortella, né? O Cortella fala disso. Já falou isso, né? O nosso comportamento se orienta por esses três verbos: querer, poder e dever, né? Quero, não posso, posso, não devo, devo, não quero. Sim. A gente precisa aprender isso, e eu acho que isso se aprende com educação, não tem dúvida, né? Mas uma educação científica, se você me permite. Formação universitária é, teoricamente, uma formação com iniciação científica, mas me parece que andamos muito pobre de ciência e no sentido, no empenho de difundir a ciência. Sim. As últimas, né, descobertas, as últimas reflexões, as últimas teorias científicas. Isso acaba fazendo muita diferença. Isso faz diferença, porque a gente fica fazendo de conta, entende? Então, assim, você fala na educação, educação é importante, mas educação não só em si, né? E claro que é importante essa retomada, essa iniciativa de universalizar a educação, tudo isso é importante, mas você observa ao mesmo tempo que há uma maior abrangência, né, de números de pessoas dentro da escola, de pessoas alfabetizadas, o nível de formação cai. E não dá para discutir isso porque... É muito longo. Porque é muita coisa, né? Sim. Tem N fatores que entram aí. Mas o que dá para a gente analisar aqui no NIFRA Entrevista, professora, é que se a gente fizer uma análise, né, das últimas décadas aí do Brasil, a gente vai perceber que, por exemplo, a propaganda político-partidária sempre diz: o meu partido vai combater a corrupção e tudo mais. E aí a gente vai fazendo uma análise, né, das décadas anteriores, e a gente descobre, por exemplo, que o regime militar, né, a partir do Marechal Castelo Branco, por exemplo, instituiu o tal livro branco da corrupção. E essa era a propaganda dele, ele ia combater a corrupção. Nunca o livro foi publicado, né, com os atos corruptos. A gente teve o governo Collor, né, no início da década de 90, ali impeachmentado por conta da CPI do orçamento. A gente vai um pouquinho mais agora, a gente chega um pouquinho mais agora, já para o final do século XX, início do século XXI, no governo FHC, com a tal da compra dos votos parlamentares lá para a reeleição, né, de presidente. Aí a gente chega no governo Lula, mais recentemente agora, e entra na questão do mensalão. A gente pega o governo Dilma e pega também o governo Temer, e ambos convivendo com essa questão da Operação Lava Jato. O que eu quero dizer com tudo isso, professor? Que essa questão da corrupção, ela não pertence ao partido de direita, de esquerda, de centro, ou centro-direita, centro-esquerda, ou... Ela, independente da bandeira, a corrupção parece que nos persegue aqui no Brasil, né? Tem como um dia a gente eliminar a corrupção do Brasil? E se tem, de que maneira, professora? É bastante reflexivo, né? Eu não sei se temos um jeito de terminar com a corrupção, mas se tem um jeito... Eu acredito, assumindo algumas convicções e alguns valores e desenvolvendo um senso de pertencimento ao grupo ao qual pertencemos, ou aos grupos, né? Porque assim como eu pertenço à comunidade universitária da Unifra, tenho, né, meu grupo de amigos, meu grupo de igreja, meu grupo de familiares, enfim, eu tenho que estar no lugar que eu ocupo, né? Não obstante
esse apequenamento do planeta, né, que me identifica como um quase cidadã do mundo, né, eu tenho que me identificar com o meu lugar e poder perceber os outros lugares diferentes e iguais, para poder respeitar, né? E no nosso país, que tem uma dimensão continental multicultural, né, porque parece que tem algo assim, todo mundo faz, né? O sujeito lá, ele transgride a lei e se dá bem. Se eu não fizer, se eu não prestar um bom serviço, ou se eu prestar um serviço mal feito e barato, né, o outro vai fazer isso, então eu vou fazer também. Eu acho que a gente tem muito disso, assim, sabe? De não agir por convicção própria. Não é que nós não conheçamos os valores e os princípios. Às vezes acontece isso, a gente não saber, não ter muito claro os valores. Mas às vezes a gente sabe que é certo, nós sabemos, e nós fazemos errado, porque a gente acha que é assim que funciona, é assim que nós vamos nos dar bem, e não é assim, né? Agora, isso é uma questão de consciência, isso é uma questão de convicção, isso não significa que a moral e a ética seja algo individual, não, é aquilo que diz respeito a uma coletividade. Então, professor, em algum momento a gente vai conseguir abandonar a corrupção aqui no Brasil, ou é algo que ela vai nos acompanhar para sempre? Abandonar de todo não, a gente pode melhorar o nosso comportamento, mas para isso a gente vai precisar revisar alguns conceitos, algumas ideias equivocadas, e uma delas que me vem agora é a separação entre o profissional e o particular, né? Parece que há um lugar comum de que nós podemos ser bons profissionais independente do que a gente faça na vida privada. Eu particularmente não acredito nisso. Eu penso que, como pessoas, temos que nos identificar com o coletivo. E, a partir daqui, nós vamos exercer as nossas funções de uma forma mais virtuosa, mais ética e, consequentemente, com menos corrupção, né? Com menos necessidade de corromper e de se deixar corromper, para tirar vantagens, porque as nossas vantagens vão ser iguais àquelas de todos. Sim. E para quem acha que a corrupção não tem um custo, ela tem um custo muito alto. Para encerrar o Unifra Entrevista de hoje, professor, olha só, em 2010, um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, né, apontou que o custo da corrupção no Brasil é nada mais, nada menos do que 120 bilhões de reais por ano. Esse é o custo, então, algo entre 1% e 2% do nosso PIB, ou seja, seria uma corrupção valorada, é esse o termo correto? Quantificada. Quantificada, perdão. Seria uma corrupção quantificada, é isso, né, professora? Quantificada. Talvez a divulgação desses dados, a quantificação da corrupção, né, apresentada sempre, insistentemente, para nós, né, cidadãos comuns, talvez isso possa mobilizar um pouco a nossa participação cívica, né? Uma cidadania um pouco mais ativa, porque se tem um fator que me parece importante nesse número, é a nossa não participação na política, né? Essa separação da política e da sociedade civil. Nós não discutimos política, nada mais equivocado do que não poder discutir política. Isso é um caminho curto para a corrupção que nós vemos hoje no país, a corrupção na política instalada. Tá certo. Professora Solange Degiane, professora do curso de Filosofia do Centro Universitário Franciscano, que foi convidada do Unifra Entrevista de hoje, que falou sobre corrupção. Muito obrigado, professora, mais uma vez pela sua participação aqui no Unifra Entrevista. Eu que agradeço, Rogério. Agradeço mesmo. Tá bom. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Professora, lembrando que o Unifra Entrevista pode ser também acompanhado pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Lá você pode, né, não só acompanhar o Unifra Entrevista, mas também outros programas da TV Unifra. Nós voltamos na próxima sexta-feira com um novo tema. Um grande abraço a todos e até lá.